Shabbat Shalom a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Beit Peniel de Fortaleza. Hoje estaremos trazendo o estudo e reflexão sobre a Parashat Tetzaveh, oitava porção do livro de Shemot. Hoje, que é o dia 11 de Adar, de 5.783. Então, a Parashá Tetzaveh, Parashá ordena. E esse Shabat é um Shabat diferente dos outros Shabats. Esse Shabat é um dia por si só, diferente, com luz diferente. E esse Shabat, ele também é o Shabat Zahor, Shabat da lembrança. E aí tem uma mitzvah para nós cumprirmos nesse Shabat, que é a leitura de Devarim 25, de 17 a 19, que o Eterno manda a gente não esquecer e lembrar do que Amaleque fez ao povo de Israel quando saía do Egito. Então, também estaremos fazendo algumas reflexões sobre o Shabat Zahor. E estamos às vésperas da festa de Purim, que se dará no dia 14 de Adar. Então, já estamos aí bem próximos, né, da festa de Purim. E o Shabat Zahor, ele cai sempre antes da festa de Purim, porque em Purim a gente vê que uma Amalequita novamente se levanta para tentar destruir o povo de Israel e mais uma vez tem os seus planos frustrados. Então, por isso, Shabat Zahor cai sempre antes da festa de Purim. E estamos no mês de Adar. O mês de Adar é um mês muito diferente dos outros meses, né? É um mês onde nós devemos nos alegrar pelo dom da vida, pelo dom da existência. Então, quando chega o mês de Adar, temos parashotes, Shabatot, aliás, especiais, né? Nós estamos no segundo, que é o Shabat Zahor. O primeiro foi o Shabat Shekalim, lá na porção de Mispatim, que ainda estava no meio de Shevat. E no próximo Shabat, será na Parashat Kitzá, teremos o Shabat Pará, né? E no dia 25 de Adar, na porção seguinte, teremos a Parashat Vayachel Pekudei com o Shabat Rarodesh. Então, são Shabatotes especiais que eles vão complementar o mês de Adar. Adar significa, essa palavra Adar vem do hebraico Adir, significa grande, nobre e poderoso. Ou seja, um mês onde nós nos alegramos e nos fortalecemos e nos tornamos mais grandes, mais nobres e mais poderosos. E assim nós podemos continuar e avançar a fazer a obra do Eterno aqui neste mundo de Asiá. Sabemos, né, na certeza que o Eterno colocou no nosso coração, que durante todo este mês de Adar nós estaremos testemunhando as grandezas do Eterno em nossas vidas, né, por conta de sua nobreza e do seu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. A porção Tetzaveh, ela está lá no livro de Shemot, capítulo 27, a partir do verso 20 até o capítulo 30, verso 10. E nós vamos refletir sobre coisas tremendas nesta porção, como não deveria ser diferente, né? Porque a palavra do Eterno, ela tem esse poder de fato, nos trazer vida e abundância, vida de qualidade. De fato, a Torá é a árvore
da vida. Como eu disse, nós estamos no Shabbat Zahor. Nós vamos começar fazendo uma pequena reflexão sobre o Shabbat Zahor. Então, você já tem na tela, né? Primeiro slide aí com o nome do Shabbat Zahor, que é o Shabbat da lembrança. Esse Shabbat nós temos uma mitzvah especial para cumprir. Iremos fazer essa cumprimento dessa mitzvah de forma coletiva, ok? Estando lendo, né, o texto, tanto no hebraico como no português, para que nós, de fato, possamos internalizar essa mitzvah e, de fato, também apagar a memória de Amaleque deste mundo. Nós vamos entender o porquê dessa mitzvah, porque algo tão drástico o Eterno pede ao povo de Israel para fazer com relação a um povo, né, que era o povo amalequita, que vem de Amaleque. Então, por que o Eterno ele dá essa ordem, dá essa instrução drástica de apagar a memória de Amaleque da face da terra? Que foi que este homem fez de tão grave que o Eterno teve que ordenar essa ação contra ele, né? Certo? O Shabbat é quando nos lembramos de que somos seres espirituais, com um propósito espiritual, e o alcançamos no Shabbat. Então o Shabbat é esse dia diferente, onde nós recebemos nossa porção dupla, né? Você vê que quando o povo sai do Egito, que o Eterno entrega e derrama um maná diariamente para o povo colher, quando chegava no sexto dia, o Eterno lhe dava a porção dobrada, né? Exatamente para que o povo não pudesse no Shabbat ir buscar a porção, né? Porque ele também no Shabbat receberia essa porção dobrada. Então o Shabbat ele foi criado para o homem descansar e renovar suas forças para a semana seguinte. É isso que significa a expressão Shabbat, dois sábados que vibram no mesmo dia, né? Então hoje Shabbat Zahor, fortalecendo mais ainda o Shabbat do Eterno. Esta é a porção dupla que a alma alcança a cada sétimo dia, né? Descanso e renovação. Nós temos experimentado isso nas nossas vidas. A cada Shabbat que guardamos, a cada Shabbat que separamos para o nosso Criador, né? Ele tem nos dado descanso, ele tem nos renovado, nós temos sido fortalecidos pelo cumprimento dessa mitzvah, que é a guarda do Shabbat. Descansar e renovar, estas são as habilidades messiânicas que permitem libertação, expiação e transformação do mundo através do trabalho que a alma redimida exerce durante os 6 dias úteis da semana. Então, quando nós, de forma consciente, guardamos este dia sagrado, este dia abençoado, que é o Shabbat do Eterno, os 6 dias seguintes de trabalho, nós experimentamos, né, essa libertação, essa transformação nas nossas vidas e que impactam de forma positiva este mundo ao qual nós estamos inseridos. Ainda que nós não possamos ver, ainda que a gente não enxergue, né, o impacto que a nossa mitzvah ela faz no mundo, isto de fato acontece, porque nós estamos retificando este mundo físico e reconectando ele ao mundo espiritual. Então essa porção de Tetzaveh, nós vamos ter o caminho, né, de como conectar o finito com o infinito. Aqui o Eterno ele vai nos dar caminhos que nós, de fato, se entendermos, se captarmos, internalizarmos nas nossas vidas, nós estaremos fazendo esta conexão do mundo do finito com o infinito. E estaremos experimentando coisas novas na nossa vida. Renovação, transformação, cura, libertação.
Então o Shabat Zahor, que é o Shabat da lembrança, como eu já falei no início, né? É o Shabat que ele vem antes de Purim. E Purim é a festa na qual nós celebramos a frustração do plano de Amã, o Amalequita, né? Que tentou destruir o povo judeu. E aí a Parashat Tetzaveh, ela é complementada com a leitura de Zahor, que é o Mafti da Parashá, passa a ser esse texto lá de Devarim, capítulo 25, do verso 17 ao 19. No qual nós somos ordenados a lembrar a maldade de Amaleque e erradicá-la da face da terra. É uma mitzvah positiva da Torá, né? Odiar Amaleque e seus descendentes e recordar oralmente a sua iniquidade. Então, a mitzvah ela é cumprida você escutando a leitura e também você fazendo a leitura desse texto lá de Devarim 17, 19. E parece assim algo assim bem... Parece não, é algo, né, bem drástico, bem pesado, né? Odiar Amaleque. Por que nós devemos ter esse ódio a Amaleque, né? De lembrar, né, e não esquecer do que ele fez ao povo de Israel e apagar a sua memória deste mundo, né? O que isso representa, né? O que Amaleque fez de tão grave, de tão sério, que o Eterno resolveu dar essa instrução ao povo de Israel. Porque é dito que nós devemos contar em todas as gerações o que ele nos fez quando partimos do Egito. Lá, a gente vai no texto daqui a pouco, basicamente ele diz, né? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, e apagarás a memória de Amaleque de sob os céus, não te esquecerás. É o que está escrito lá em Devarim. Então, nossos sábios explicam que lembrar, né? A gente faz isso de forma oral, né? E não esquecer, a gente faz isso no coração. Então, nós temos que falar, lembrar do que ele fez, e a gente não esquece colocando isso no coração. E aí nós vamos estar cumprindo a palavra do Eterno, né? E erradicando a memória de Amaleque da face da terra. Então a passagem contém este mandamento é lida anualmente para cumprir a mitzvah de recordar. E a época escolhida para tal é o Shabat anterior a Purim, que é esse, Shabat Zahor, na porção Tetzaveh deste ano, pois a mãe era uma Amalequita e o milagre de Purim foi uma salvação da mão de Amaleque. Similarmente, os inimigos contra quem os judeus lutaram e mataram após o milagre de Purim eram todos amalequitas, como está relatado no livro de Esté. Durante a festa de Purim, nós fazemos a leitura, né, do livro de Esté. Deus avisou aos filhos de Israel de que haveria um eterno estado de guerra entre ele e Amaleque. Pois a batalha de Amaleque é basicamente contra a causa da santidade. E isso, aqui está o grande motivo de nós erradicarmos a memória de Amaleque da face da terra. Amaleque representa frieza espiritual. Amaleque representa egoísmo. Amaleque é um arquétipo do mal. Amaleque ele representa dúvida, incerteza. Então, essas coisas são coisas que afastam um ser humano da sua vida de santidade. Amaleque é um sistema. Hoje o povo amalequita não existe mais, né? Mas o sistema amalequita ele está aí posto de geração em geração sobre a raça humana para trazer a dúvida, a frieza espiritual, a incerteza do nosso amanhã, da nossa existência. Então, Amaleque é aquele que ele até permite que você ore, que você estude a palavra, mas ele não permite que você viva conectado com os céus, conectado com os segredos do céu, conectado com o seu Criador, o Eterno, o nosso Elohim. Ele não permite isso. Amaleque é aquele que diz, olha, Deus fique no seu mundo e deixe nós no nosso mundo. Isso é Amaleque. Por isso, Amaleque ele ataca de forma covarde e gratuita Israel quando está saindo do Egito. Ele
ataque de forma traiçoeira, por trás, covarde, né? A gente vai já lendo o texto, né? Um ataque por trás. Esse ataque por trás, né? Ele alcançou as crianças, os velhos, aqueles que estavam cansados. Ok? Quem fica para trás é quem está cansado, é quem está mais desgastado. Então, Amaleque, ele fez isso. E o Eterno, ele então determina essa mitzvah, né? Amém? Então, é uma mitzvah para ser cumprida. Cumprimos ela de duas formas, ouvindo o texto e também recitando o texto. E agora, neste momento, nós iremos cumprir a mitzvah. Faremos a leitura em hebraico, faremos também a leitura em português, tá certo? E aí a gente cumpre a mitzvah conforme determinada pelo Eterno e vamos em seguida continuar a nossa reflexão sobre a porção Tetzaveh. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no slide. Nós vamos até aí o texto. Pronto. Esse texto aí que vocês estão vendo é o texto que está lá em Deuteronômio, livro de Devarim, capítulo 25, do verso 17 até o verso 19. Eu vou fazer a leitura agora no hebraico e em seguida também farei a leitura em português e assim nós estaremos cumprindo a mitzvah, né, de ler e também de escutar esse texto nesse grande Shabbat Zahor. Vamos lá. Então o texto diz: Zahor et asher asa lecha Amalek badere mitz etahem mimitzrayim asher kareha badere vaya se lev beha kol haine heshalim Aharechecha ve'ata ayef vaya gea velo yare Elohim vechaya beha niha Adonai Elohecha lecha mikol oivecha nisaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha Nahelá, Lerishita, Temirecha, et Zeker, Amalek, Mituhat, Rashamai, Lo, Tishekar. Então aí fizemos a leitura em hebraico da passagem lá de Devarim, capítulo 25, até verso 17 ao 19. E agora faremos também a leitura em português dessa porção para completar a mitzvah de lembrar e não esquecer. Olha só que coisa interessante. Então o texto em português diz: lembra o que Amaleque fez contigo no caminho quando saíste do Egito? Que ele encontrou contigo no caminho, derrubou todos os fracos que se desgarravam atrás de ti, quando estavas fatigado e exausto. Ele não temeu ao Eterno. Pois, quando o Senhor, teu Deus, te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá, como herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não esqueças. Então, ele fala para lembrar e não esquecer. Você vê que lembrar é um mandamento positivo. E não esquecer um lembramento negativo. Então, o Eterno ele fecha, né, os dois caminhos, né, de lembrar e não esquecer. Tanto de forma positiva como de forma negativa. Nós temos que apagar a memória de Amaleque da face da terra. Baruch Hashem. Avançando na nossa reflexão, nós passaremos agora para a reflexão da porção de Tetzaveh. A porção de Tetzaveh que está lá no capítulo 27, a partir do verso 20.
do livro de Shemot. Então lá no 27:20 diz assim: e tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para iluminação, para acender a lâmpada contínua na tenda da reunião, a Ohel Moed, né? A Ohel Moed, fora da divisória que está sobre o testemunho, a conservará em ordem Arão e seus filhos, desde a tarde até amanhã, diante do Eterno. Está todo perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel. E é interessante que nós estamos estudando a construção do tabernáculo. Hoje, o tabernáculo não existe. Hoje, o templo não existe. Então, por que perdermos tempo estudando estas passagens da Torá? Na realidade, a palavra do Eterno é atemporal. Vamos ver que aqui há segredos para as nossas vidas. Aqui há coisas práticas para as nossas vidas. Hoje o templo não existe. Sacrifícios dos templos que eram feitos no templo hoje não são feitos, né? Os sacrifícios eles não acabaram, eles estão simplesmente suspensos. Quando o terceiro templo for novamente erguido, os sacrifícios retornarão. Então, o Eterno ele quer que nós ampliemos o nosso entendimento e cavemos um pouco mais fundo do que o literal do texto diz, para encontrarmos os segredos que estão nessa porção. Então, eu gostaria de contextualizar o que de fato está ocorrendo aqui nessa porção. O Eterno ele está entregando a Moisés as instruções de como se construir o tabernáculo. E aqui eu faço uma pergunta: onde eles estão conversando? Onde o Eterno está conversando com Moisés? Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque daqui mais algumas porções, nós vamos ver que o povo ele se cansa de esperar Moisés e tem a brilhante ideia de fazer o bezerro de ouro, certo? Então, quando o Eterno está aqui passando as instruções para Moisés, o povo está lá embaixo, aguardando por Moisés. A vida não parou, a vida continua e o povo está lá aguardando por Moisés, até que eles se cansam de esperar e fazem o bezerro de ouro. Então, nós temos que entender esses dois tempos, né? O tempo de Moisés e o tempo do povo. Moisés ele estava no Monte Sinai, conversando com o Eterno, e o povo estava lá embaixo. Ou seja, Moisés estava em cima e o povo estava embaixo. Aí eu já posso trazer aqui um primeiro ponto, né? Ou seja, tinha que haver essa conexão onde Moisés estava, de onde o povo estava. Moisés estava em cima e o povo estava embaixo. É isso que nós temos que sempre buscar, essa conexão do mundo superior com o mundo inferior. Então, nós vamos encontrar essa situação onde, de fato, Moisés está lá na porção de Mispatim. Lá no final da porção de Mispatim, no capítulo 24 de Shemot, no capítulo 24, no versículo 12, diz assim: e disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte, fica ali, e dar-te-ei as tábuas de pedras, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Veja, e levantaram-se Moisés e Yehoshua, Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E aos anciãos disse: esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis, Arão e Hur convosco. Quem tiver alguma questão, chegue-se a eles. Então o Eterno, ele chama Moisés para subir até o monte, para entregar a ele as tábuas da lei. E chama os anciãos também e diz: ó, espera aqui, até que voltemos a vós. Então foi dado uma ordem para o povo, esperar até que Moisés volte com Yehoshua.
Avançando. Versículo 15. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E aqui é o primeiro ponto, veja. Subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. Um detalhe que a gente não pode deixar batido. A nuvem cobriu o monte, depois que Moisés subiu até lá. E pousou a honra do Eterno sobre o monte Sinai, e cobriu a nuvem 6 dias. Vejam, Moisés sobe até o monte. Uma nuvem cobre o monte. E em seguida, a honra do Eterno pousa sobre o monte e cobre a nuvem 6 dias. Aí nós podemos aqui especular. O que Moisés e Josué ficaram fazendo esses 6 dias? Esperando serem chamados. Olha só que coisa intrigante, misteriosa. Moisés é chamado, ele vai com seu servidor, Josué, sobe, obedece ao chamado do Eterno, ele aguarda 6 dias. 6 dias. Por quê? Porque não se entra na presença do Eterno de qualquer forma. Não se entra na presença do Eterno de qualquer forma. Aqui nós já temos um ensinamento para as nossas vidas. É preciso preparação. É preciso espera. Nós temos 6 dias para resolver as nossas vidas e nos preparar para entrarmos na presença do Eterno no Shabat. Continuando. E chamou a Moisés no 7º dia, do meio da nuvem. E a aparência da glória do Eterno era um fogo consumidor sobre o cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então aqui, pelo texto, dá a entender que os filhos de Israel viam lá em cima com um fogo consumidor. E entrou Moisés pelo meio da nuvem e subiu ao monte. E esteve Moisés no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias, 40 noites. Né? Então, monte superior, cúmulo inferior. 40 anos de transformação. Já temos dito isso aqui em outras oportunidades. Ok? Então, contextualizando, onde está Moisés conversando com o Eterno? Exatamente aqui neste ponto. Ele foi chamado, esperou 6 dias, no 7º entrou, e aí, aqui se encerra a porção de Mispatim. Quando começa a porção de Terumá, ou Trumá, né, o Eterno começa a dar as instruções para Moisés da construção do tabernáculo. Na porção Terumá, que foi dada no Shabat passado, pelo nosso querido Razan Baru Reginaldo, né? Aliás, aconselho que vocês assistam, né, a esta porção, está aí no nosso canal. Ele explica o que é Terumá, né? o que é esta oferta, né? E Terumá é uma oferta de elevação. Uma oferta de elevação espiritual. Então nós temos que chegar ao Eterno, nos prepararmos antes, e nós temos que trazer ofertas de elevação espiritual para estar na presença do Senhor. E aqui interessante que ele começa na porção de Terumá, falando assim: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e separa para mim uma oferenda de todo homem cujo coração repelia isso. Tomareis minha oferenda, e esta oferenda que tomareis deles. E aí ele vai especificar quais são os objetos que o homem cujo coração o Eterno o impeliu tem que trazer para fazer a construção do tabernáculo. Vamos passar aqui para mais um slide. Veja. E aí ele vai dizer, né? E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata, bronze, estovo azul, púrpura, carmesim. Se estovo azul tinha que ser púrpura,
azul, púrpura e carmesim, né? 3 cores diferentes. Linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tinta de vermelho, pele de golfinhos, mas não é golfinhos, tá certo? Não existe golfinho no deserto, né? Aí o tradutor, ele foi muito infeliz na tradução, não tem essa questão de pele de golfinho. Era outro animal, é o tarraxe, que é um animal que hoje não existe, está extinto. Madeira de acácia, azeite para a luz, veja, azeite para a luz, que é onde vai começar a nossa porção de tetsavé, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ôntico e pedra de engate para o éfode e para o peitoral. Então você vê que eu sublinhei aí 11 materiais para que o povo devia trazer para entregar a Moisés, e desses materiais começar a não ser, né, construído o templo não, o tabernáculo a partir dele. E aí nós já vamos entrar em algo mais profundo. 11 é a gematria de Vav Rei, certo? Vav 6, Rei 5, 11. Mundo inferior, mundo material, mundo físico, o mundo que nós vivemos. 11, né? Vav Rei. Por isso, 11 materiais. 11 materiais eles deviam trazer para a construção do tabernáculo. Então já temos um segredo aí, né? Por que 11 materiais? Porque o 11 representa o mundo físico, o mundo material. Então nós temos que construir esse mundo físico com esses elementos, né? E aí nós vamos estar fazendo a unificação do Yud-He, que é o mundo superior, com o Vav-He, o mundo inferior. O mundo das causas, que é o Yud-He, e o mundo das consequências, que é o Vav-He. E vejam, 11 materiais, ouro, prata e bronze, mundo mineral, estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, né? Mundo vegetal, pele de cabra, pele de carneiro, pele de tarraxe, um mundo animal, o reino animal. Então, tinha que ser elementos do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. E quem manipularia estes elementos para construir o tabernáculo? O homem. Sem o homem, não adianta. Sem o elemento humano, não adianta ter o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Esses reinos, eles não conseguem elevar este mundo a o estado que o Eterno sonhou ou pensou para este propósito. Só o homem consegue fazer isso. Então, por isso que o homem aqui ele entra como um elemento chave e de suma importância. E é por isso que o Eterno nunca vai desistir do homem, porque ele sempre vai contar conosco, comigo e com você, para elevarmos este mundo, né? E fazermos deste mundo uma morada para ele. E isso é feito através de nós acendermos a nossa luz. Isso é feito através de nós nos conscientizarmos de quem somos e o que estamos fazendo aqui. E essa porção ela nos dá esta possibilidade de entender como acender a nossa luz e entender como expandir a nossa mente, nos conscientizarmos e de fato abraçarmos o propósito para o qual estamos aqui e estabelecermos, sermos instrumento de estabelecimento do reino do Eterno aqui neste mundo. Baruch Hashem,
Então aqui a gente já faz essa conexão de estes 11 elementos que representam o Vav Rei. E olha só que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui mais um slide. Esse slide, esse texto, aliás, que está aí, né? Esse slide, ele é lá do final da porção de Bechalá. Bechalá é quando Amaleque aparece a primeira vez na Torá. Certo? Hoje nós estamos no Shabbat Zachor, antes da festa de Purim, e sendo ordenados a apagar a memória de Amaleque da face da terra. Nós acabamos de ver que o Eterno, ele dá uma instrução a Moisés para que o povo traga objetos para a construção do tabernáculo. Vimos que são 11 materiais, 11 Vav Re, ou seja, o mundo de baixo, e com esses 11 nós vamos fazer a união com o mundo de cima, com o Yud Re. E aí, olha que coisa interessante que eu mostrei aí no texto. Vou mostrar novamente, que está lá na porção de Bechalá, capítulo 17 do livro de Êxodo, a partir do verso 14. Eu tive uma oportunidade de mostrar isso daí quando trouxemos aqui a reflexão sobre a porção de Itrô, lá em Êxodo 17, capítulo 14, aliás, capítulo 17, a partir do verso 14. Eu vou fazer aqui a leitura em português, mas depois farei a leitura do texto que está aí no hebraico. No texto em português diz assim, verso 14: E disse o Eterno a Moisés: escreve isso para a lembrança no livro e leva aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E edificou Moisés um altar e chamou o seu nome Adonai Nissi. O Eterno fez milagres aqui. E disse, exatamente o que ele disse é o que está aí escrito de hebraico, tá certo? Diz assim, e disse, porque levantou Deus a mão e jurou sobre o seu trono, lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. Olha só, no hebraico é lido assim, Vaiomer ki yad al kis ya me relamar la Adonai ba Amaleque minor dor. E disse, porque levantou Deus a mão e jurou sobre o seu trono, lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. E aí eu coloquei essas 3 palavras aí pintadinhas de azul, que diz Al-Kes Iá, ou seja, o Eterno, ele jurou pelo seu trono, né? A palavra trono é Kes. Só que o nome do Eterno não está completo. Veja que está só Yud Re, está só Iá. Não está Yud Re Vav Re. Por que não está Yud Re Vav Re? Porque o trono do Eterno nessa situação ele está incompleto. Por conta dessa ação de Amaleque, por conta da ação da dúvida, da incerteza. Olha só que coisa tremenda. E aí depois ele ordena que Moisés traga aqueles 11 materiais, que aí sim, Vav Re. E aí nós temos essa grande missão de fazer a unificação do Yud Re do Vav Re e completar o trono do Eterno. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa maravilhosa, né? Kis al Kis Iá. Ou seja, jurou pelo trono de Iá. Não está Yud Re Vav Re. Está Iá. Como é que eu vou completar esse trono? Construindo o tabernáculo aqui neste mundo. Por isso a importância de estudar essas porções. Porque não passou. É atual, é presente. Nós temos que levantar o tabernáculo do Eterno.
tabernáculo sou eu, é você, somos nós. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Que presente o Eterno Ele nos dá, abrindo os nossos olhos, expandindo a nossa mente, nos trazendo entendimento, nos trazendo revelação, né, da sua santa palavra. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E é interessante que, à medida que o Eterno ele vai mostrando, falando a Moisés, ele diz: olha, você faça do jeito que eu estou te mostrando. Não pode ser diferente. Você pegar aqui lá em Êxodo 25, verso 9, ele vai dizer, 25, 9, diz assim: como tudo aquilo que eu te mostro, a semelhança do tabernáculo e a semelhança de todos os seus objetos, assim fareis. Nós já vimos onde Moisés está com o Eterno, no cume do monte, coberto pela nuvem, né, com a presença do Eterno de forma gloriosa, certo? E o Eterno está mostrando a Moisés como é o tabernáculo. Ele diz: você faça do jeito que eu estou lhe mostrando. Ou seja, esse tabernáculo é espiritual. Ele existe, né, no reino espiritual. O Eterno está mostrando a Moisés: ó, do jeito que eu estou te mostrando, tu faz lá embaixo. Orienta o povo a fazer do jeito que eu estou te mostrando. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa ideia do tabernáculo, essa ideia do templo, não são coisas que vieram da cabeça do homem. Na realidade, são coisas que existem no mundo espiritual. O Eterno mostrou a Moisés, e Moisés trouxe, né, e orientou o povo a fazer conforme ele tinha visto, conforme o Eterno lhe tinha mostrado. Lá no 25:40, ele volta de novo a lembrar Moisés. 25:40 diz assim: e vê, pois, e faz-os a sua semelhança, como que foi mostrado no monte. Como que foi mostrado no monte. Ou seja, o Eterno deu a foto. O Eterno mostrou como era o tabernáculo. Faça dessa forma. É assim que eu quero que você faça. Né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, avançando, ainda tem muita coisa para ver, mas eu não quero correr. E o Eterno vai nos ajudar. Então, com a ajuda do Eterno, vai dar certo, né? Amém? Então, novamente, indo aqui para a porção de Tetzaveh, no início da porção, para a gente fortalecer aquilo que nós temos falado, né? E expandir o nosso entendimento, fortalecer o nosso entendimento. Ele diz, capítulo 27, verso 20: e tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para iluminação, para acender a lâmpada contínua. E tu ordenarás aos filhos de Israel. Quem estuda o hebraico sabe que o hebraico ele tem segredos. Nós estamos vendo aqui os segredos. Tem coisas ali que não estão tão aparentes, estão ocultas. E o Eterno ele trabalha dessa forma, né? O Eterno ele é um ser imanente. Nós podemos senti-lo, ver a sua ação neste mundo, mas ele é um ser também transcendente, né? Nós não o vemos, né? Mas sabemos que ele está, né, reinando no controle de todas as coisas. Então, por que ele diz: e tu ordenarás aos filhos de Israel? É como se o Eterno estivesse usando algumas palavras de forma desnecessária. Ele podia dizer: olha, ordena aos filhos de Israel. Não precisa dizer: ó, e você ordene. Se ele dissesse: ordene aos filhos de Israel, ia ficar entendido. A gente não ia sentir falta, né, da mensagem. Certo? Mas no hebraico está escrito da seguinte forma. Vejam. Olha aí. No hebraico está assim, ó: Veatá, Tetzaveh et bnei Israel, Vaikeru elecha, shemen, zait, zach, kapite, la, maor. Ou seja, Veatá, Tetzaveh. Por que ele coloca aí o Veatá? É como se esse Veatá aí tivesse a mais no texto. Nós sabemos que nenhuma palavra, nenhuma letra está na Torá de forma aleatória. Nem a mais e nem a menos. Ela está onde ela deve estar. Ela está ali porque tem uma razão de ser dela estar ali.
Então, o que é esse veatá, né? Ou seja, e você ordene, né? Se ele está conversando lá com Moisés, ele podia dizer assim, olha, e ordena os filhos de Israel. Não precisava desse veatá. Mas nós sabemos por que esse veatá está aí. Olha só, veatá tetzer. Ou seja, tem lá um vav, tem um alef, tem um tad e tem um ref. Sabemos que o vav é uma letra de conexão, de ligação. Ou seja, qual é a ligação aqui? Qual é a ligação que eu tenho que fazer? Aí vem o Aleph aí representa o mundo superior. É a primeira letra do alfabeto. E tem o Tav. O Tav representa o mundo inferior. E a última letra do alfabeto. E o Re, que é a última letra da palavra do Eterno. Ou do nome do Eterno. Do tetragrama. Yud He Vav He. Ou seja, eu tenho que conectar o mundo superior, que é o Aleph, com o mundo inferior, que é o Tav, né? E unir Yud He com Vav He, né? E aí ele bota Tetzaveh. E Tetzaveh, ele vem lá do verbo Leristaref, né? Leristaref quer dizer unir. Olha só, eu ordeno para unir. É como se ele estivesse dizendo, você una o mundo de cima com o mundo de baixo. Você una o mundo de cima com o mundo superior. Aliás, o mundo superior com o mundo inferior. Como eu faço isso? Como eu vou fazer essa união, essa conexão do que é finito do que é infinito? O mundo de cima é o mundo infinito. Este mundo que nós vivemos é um mundo finito. Como eu vou fazer esta conexão do infinito com o finito? Do mundo superior com o mundo inferior? Exatamente acendendo a minha lâmpada, trazendo azeite puro, batido, para acender, a melhorar e ter uma lâmpada de forma contínua. É assim que eu vou fazer essa união do mundo de cima com o mundo de baixo, conectar o finito com o infinito. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, essa palavra aí, ordena, tetzaveh, ela está ligada a unir. Eu tenho que fazer essa união. Eu faço essa união estudando Torá, praticando Torá, cumprindo mitzvah, fazendo tzedakah. Eu faço isso, vivendo uma vida justa, correta, né? Para que o reino eterno de fato se estabeleça. E de fato nós tenhamos a presença do Eterno no nosso meio. Porque essa era a vontade dele, né? De fizéssemos o tabernáculo, né? Para que ele pudesse estar no meio do povo. Então é isso que ele quer dizer. Então, neste primeiro versículo, né? O nosso povo ele é ordenado a preparar o azeite de oliva para acender a menorá. E esse azeite é produzido batendo, ou seja, batendo azeitonas maduras, que faz com que o azeite escorra das azeitonas. O óleo produzido desta forma é um óleo premium e mais limpo do que o óleo produzido por esmagamento. Este azeite ele era produzido de forma manual, de forma artesanal. O Kohen, o sacerdote, ele pegava a azeitona madura, espremia na mão, né? E aquelas primeiras gotas ali eram óleo puro, era óleo premium. E aqui o Eterno ele inverte os valores, né? Porque o melhor azeite, o melhor óleo, né? Ele é usado para consumo, para alimento. Aqui não. Ele vai ser usado para um fim espiritual. Com a mensagem que a gente tira a partir disso, né? Que a gente não deve inverter os valores do Eterno, né? E priorizar o espiritual e deixar em segundo plano o material. Ou seja, vencermos o nosso ego, esmagar, espremer o ego, né? E deixar com que a luz que Adão e Eva tiveram diminuída, nós possamos recuperar e podemos então aqui ser uma vela, ser uma luz para o Eterno, neste mundo perdido, neste mundo escuro, neste mundo de trevas, né? E assim
muitos poderão também encontrar o caminho da verdade, o caminho da techuvá, o caminho da transformação, o caminho da cura, da restauração, para a honra e para a glória do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mas não acabou não, meus irmãos. Tem mais. Tem mais. Os banquetes do Eterno são tremendos. São tremendos. Então, continuando, avançando. Veja. Olha aí. Isso aí é o primeiro versículo da porção, né? Veatá Tetzaveh et Bnei Israel, como nós lemos. E olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Né? Quando eu pego o primeiro versículo desta porção, Tetzaveh, eu vejo que ele vai ter 15 palavras. 15 palavras. E aí, as 7 primeiras palavras, a 8ª palavra é Shemen, ou seja, o óleo, o azeite. E aí aqui já tem outro segredo. O 8 está ligado ao sobrenatural. O 8 ele supera o 7. O 8 ele representa o mundo espiritual. Veja só. Certo? Então se você contar as palavras deste primeiro versículo, 15 palavras. Veatá Tetzaveh et Bnei Israel, Vayekehu Elecha, 7 palavras. A 8ª é Shemen. Então, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, o Shemen, o óleo, o azeite, ele está no centro. Ele é a 8ª palavra. E isso aí tem segredos. Isso aí tem segredos. Baruch Hashem. Avançando. Como eu acabei de mostrar. A palavra hebraica para óleo é Shemen, que é a raiz de 8 em hebraico. 8 em hebraico é Shimone. Vamos já ver mais segredos aí. Então, primeiro vamos explorar aqui a conexão, né, do óleo com o número 8. Número 8, que é o sobrenatural. O número 7, ele representa a natureza. Por isso nós trabalhamos 6 dias e guardamos o 7. É este mundo que nós vivemos, o mundo de Asiá. O 8 é sobrenatural. O 8 ele representa o infinito, o Ensof. E veja que coisa interessante. O valor numérico do nome essencial do Eterno, né, o Havaiá, que é o tetagrama, e o Revavê, ele dá 26. Aí se eu pego 6 mais 2, dá 8. 6 mais 2 dá 8. Aí eu já conecto aqui com o Shemen, que é a 8ª letra, o primeiro versículo. Assim, o 8 é a essência numérica, né, do nome sagrado, o nome ligado aos milagres. Por isso que é o sobrenatural, que o Yud vai ver o nome que está ligado aos milagres. Avançando. Esse aqui é um texto que está lá no livro do profeta Jeremias. Deixa eu voltar aqui para a gente poder fazer essa ligação com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, lá no capítulo 11, versículo 16, ele vai falar que Israel, ele é a oliveira do Eterno. Jeremias 11, capítulo 16. Diz assim: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa
por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Então o Senhor chama a Israel de oliveira verde, ou seja, uma oliveira tranquila, cujos frutos são belos. E aqui no nosso próximo slide, a realidade não está aparecendo aqui. Na verdade, esse texto aqui que eu estou querendo trazer. Veja, na continuação lá na porção de texto saber, no versículo 1, ele vai dizer: Zaite Rahanan Yafé Pri Taokera Adonai Smeha Lekol Ha Molá Gedolá Vitiste Esh Alecha Verratu Lalotai. Na realidade, isso aí que eu li foi o texto de Jeremias. Mas quando eu volto lá para a porção de texto saber, que ele vai falar do óleo. Deixa eu voltar aqui. E aí eu vou mostrar de fato o que eu estava querendo mostrar para vocês. Pronto. O texto de baixo aí, tá certo? Zait Zaf Katiti Lamao. Lamao. Então quando eu pego a frase Sheme Zait Zaf, ou seja, a oitava palavra, o anônimo e a décima, né? Certo? Ela também vai girar em torno do 8, porque existem 8 letras na frase Shem, Zait, Zar. Se a gente for contar, Shem tem 3, Zait tem 3 e Zar tem 2. Ou seja, aí também o 8 aparecendo novamente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E olha só que coisa interessante, para a gente avançar no nosso entendimento. Avançar no nosso entendimento. Você vai seguindo no texto. E aí quando começa o capítulo 28, ele vai começar a falar sobre as vestimentas dos sacerdotes. E eram quantas vestimentas? 8. 8 vestimentas. Ou seja, fazendo a conexão no final do capítulo 27, que ele está falando lá do óleo, Shemen, está ligado ao 8, e fazendo a conexão agora com as vestimentas dos sacerdotes. E aí, normalmente, no nosso slide, veja, o número 8 é mais que o estado natural do ser humano, fala do sobrenatural, como eu disse. O número 8 está ligado à remissão e à redenção. Shemone, 8 em hebraico, é a raiz de muitas palavras. Shemitah, que é redenção. Shamayim, que é céus. Shem, que é nome, né? E aí, como eu disse, a gente passa para o segredo da vestimenta, porque estamos falando do 8, e aí são 8 vestes sacerdotais, certo? 8 vestes sacerdotais. O sacerdote comum só usavam 4 dessas roupas, né? Mas o sumo sacerdote usava 8 roupas, né? Nós não vamos ter tempo, né, para estudar cada peça das roupas sacerdotal, né? Os detalhes de cada um, mas é algo que é tremendo, porque a roupa, ela é uma extensão do nosso corpo. Então a roupa cobre o corpo cobre a alma, né? E a alma também tem as suas vestimentas. Vejam só como o Eterno, ele faz o mundo de uma forma bem complexa, uma forma bem dinâmica, mas que é maravilhoso.
que é maravilhoso, né? E nós somos gratos, né? Porque pelo Eterno ter feito essas coisas assim, né? Às vezes a vida não é tão simples, não é tão fácil, né? É difícil, é complicado, né? Mas nós temos aquele que criou todas as coisas, que ele nos mostra como tornar a vida simples, fácil, descomplicada. Basta que a gente busque a sua presença, né? E tenha uma vida na presença dele, né? Que aí a vida ela vai ser maravilhosa. Baruch Hashem. Então, por que o homem tem que usar roupa? Vê que nós, a apóstola começa falando do óleo para acender a lâmpada. Então, por que o homem ele tem que usar roupa? O homem tem que usar roupa porque ele perdeu a sua principal roupa, que foi a luz. Quando Adão e Eva desobedecem e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles têm uma diminuição, né, na sua luz. Adão e Eva eram seres de luz. Eles têm uma diminuição da sua luz. E aí eles começam a ter consciência, uma consciência reduzida. Porque antes de desobedecer, e vivendo como seres de luz, eles não estavam preocupados se eles estavam nus ou não. Por quê? Porque eles tinham uma roupa, né, que a consciência deles não deixava que eles percebessem isso. Não tinha esse problema. Mas a partir do momento que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo ao Eterno, eles têm uma diminuição, né, no seu nível de luz. Há também uma baixa no seu nível de consciência, e eles veem que estão nus, e aí eles têm vergonha, né? Então, hoje, nós usamos roupas porque nós perdemos a nossa luz. E aí nós temos agora que fazer esse trabalho de recuperar a luz, né? E o Eterno, ele tem nos dado essa segunda chance. Então, o homem, ele tem que usar roupa por conta disso. E olha que interessante, né? Porque Tente saber, ele vai falar sobre as vestes sacerdotais, né? E Purim, festa de Purim, que nós vamos celebrar daqui a pouco, né? Que há 2 dias. Ele também vai falar de roupas. Purim também é uma festa onde as pessoas usam fantasias, né? Elas usam roupas que geralmente elas não usam. E aí, também uma conexão aqui da porção com a festa de Purim. Então vamos lá. Por que o homem usa roupa, né? Olha aí. Tente saber o segredo da vestimenta. Por que o homem tem que usar a vestimenta? Tanto tente saber quanto Purim trata do uso de roupas. O conceito de vestuário é a interface entre 2 domínios opostos, pelos quais um se comunica com o outro. Um se comunica com o outro. Avançando. A alma do homem se expressa através de 3 vestimentas: pensamento, fala e ação, pela quais a alma do domínio espiritual se conecta ao mundo físico. E é interessante, como eu falei, as roupas são umas vestimentas para o corpo é um vestimento para a alma, e a alma tem suas vestimentas, né? Pensamento, fala e ação. Olha só que coisa interessante. Pensamento, fala e ação são as vestimentas da alma, né? Então, quando eu tenho corpo e alma, eu tenho vida. A vida só é possível porque tem um corpo que tem uma alma. Um corpo sem alma não tem vida. E a vida da alma, as vestes da alma são os seus pensamentos, fala e as suas ações. Esses 3 elementos eles têm que interagir e estarem sendo utilizados de forma coerente. O que eu penso é o que eu falo, e o que eu falo é o que eu faço. Eu não posso fazer uma coisa e falar outra e ter outro pensamento. Aí é uma bagunça, é um caos. Mas infelizmente é isso hoje que acontece na vida da maioria das pessoas, né? O pensamento dela está desconectado com a fala, que está desconectado com a ação. Ou seja, as vestimentas da alma da pessoa, ela está em total desordem. Por isso que o Eterno lhe dá uma ordem, como devia ser as vestimentas, né? Você vê que Moisés espera 6 dias
até que a nuvem cubra o monte. Depois o Eterno desce embora, ele prepara tudo para ele poder estar na presença do Eterno. Tem uma ordem, né? Tem uma forma de ser, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Voltando aqui para o slide. Então Moisés teve que entrar na nuvem para ver Deus, porque e por que nuvem, né? Esta é a vestimenta pelo qual o homem de uma dimensão pode encontrar Deus de outra dimensão. Como nós vimos lá no texto. Viu lá no texto, né? Teve uma nuvem que teve que vestir o monte, a montanha, para que o Eterno pudesse se apresentar e Moisés pudesse estar na presença do Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aí você pode perguntar, sim, mas Deus, ele usa roupas? Deus, ele precisa de vestimentas? O Eterno não. Mas, para poder interagirmos com ele, sim, ele se apresenta com suas vestimentas adequadas, com suas roupas adequadas, para que nós possamos compreender, possamos interagir e assim possamos nos relacionar com ele. Veja que coisa interessante. O Eterno também veste roupas. Lá no Salmo 93, diz assim: o Senhor reina, ele está vestido de majestade, né? Adonai Maler Geut Lavesh Adonai, o Senhor reina, ele está vestido de majestade. Ou seja, o Eterno, ele veste roupas para poder interagir com o homem. Porque senão a gente não suportaríamos ele na sua forma natural, sem um vestimento adequado para que nós possamos interagir com ele. Deus, ele não tem forma, nem imagem. Portanto, a vestimenta do Eterno é a forma e imagem pela qual o homem pode ver Deus. Que é a sua majestade, é a sua glória. A vestimenta do Eterno é o conceito de Mashiach. Olha só que coisa interessante. É o conceito de Mashiach. Como está escrito: nenhum homem jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai o declarou. Está lá em Yohanan 1,18. Surpreendentemente, Adonai está vestido na Guimateia 358. É exatamente o mesmo de Mashiach. Olha aí. Adonai está vestido. Lavesh Adonai 358. Mashiach 358. Nada é por acaso. Tudo está ligado. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então a alma do homem é parte do Eterno. A alma não pode entrar no mundo físico, a não ser quando ela está vestida de sua roupa, que é o corpo, né? E ela também está adequadamente vestida, né? Através do seu pensamento, fala e ação. Então a alma, quando ela foi criada como ser de luz. O corpo e a alma, eles tinham uma ligação mais espiritual, né? Uma ligação mais transcendental. Porque Adão e Eva tiveram que usar roupas depois do pecado, né? Veja aqui. Mais um texto. A alma de Adão e Eva é pura luz na criação. E sua consciência e autoconsciência é luz. E para que a luz da alma interaja com o mundo físico, eles precisavam de um vestimento que é o seu corpo físico. Eles não ficaram envergonhados porque sua consciência é leve, seu corpo é a vestimenta através do qual eles interagem com o mundo físico, né? Só que depois da queda, eles passaram a ter vergonha, porque houve uma diminuição na sua consciência. E eles viram que estavam nus. Eles estavam nus, né? Uma perda muito ruim. O próprio fato de sua nudez não poder interagir com o mundo físico sem uma roupa é uma reminiscência da conexão de suas almas com a luz, embora agora esteja diminuída. Desde então o homem precisa de roupas e o homem se sente envergonhado sem a luz. Bom. Outras vezes nós não queremos estar à presença do Eterno. Por quê? Porque a gente não tem luz. Ou a nossa luz ela foi diminuída. Ou a nossa luz ela está apagada. Ou a nossa luz ela está opaca.
Nós temos que brilhar, fazer nossa luz brilhar, para estar na presença do Eterno. Veja que coisa interessante. A gematria de essência da alma é 600. Que é a mesma gematria de ele vestiu o homem com luz. Etzen Haneshama 600. Vai lá vesh or Adam. Ele vestiu luz com o homem. Também é 600. Ou seja, a essência da alma é luz. Essa é a essência da alma. Por isso a função começa com nós sendo ordenados, orientados a trazer o azeite para que nós possamos acender a luz do candelabro, né? Ou seja, a nossa luz. E possamos fazer com que o nosso tabernáculo, nosso ser de luz, ele possa brilhar. Ele possa ter a sua luz, que vai servir tanto para nós como para aqueles que nos servem, aqueles que estão conosco. Baruch Hashem. Temos que correr aqui, nós já estamos com mais de uma hora, né? Mas Baruch Hashem. Já caminhamos para o final. Vejam só que coisa interessante. Eu vou trazer mais duas informações e alguma coisa sobre Purim, ok? Alguma coisa sobre Purim. Deus vestiu a luz com o corpo físico do homem, pois, como eu disse, a essência da alma é luz. A alma interage com o mundo físico através da vestimenta do corpo. Através da vestimenta do corpo. Por isso que nossas roupas, elas são uma extensão do nosso corpo. E aí o cuidado que nós temos que ter com as roupas que nós usamos, né? A tsiniut. Tem gente que veste roupas rasgadas, né? Não, mas porque é a moda, né? Mas quem que faz a moda? Quem que faz a moda? São os sadiques? São os filhos da luz? São os filhos do Eterno que ditam a moda, que fazem a moda? Não são. Se você for atrás, você vai ficar assustado com quem que faz e dita as regras da moda, né? Então, são roupas rasgadas, né? Roupas com imagens, né, terríveis. Essa não é a vontade do Eterno. Essa não é a roupa que o Eterno quer que nós usemos. O versículo para a primeira revelação da luz tem a mesma gematria que o versículo que Deus disse para criar o homem. Olha só que coisa tremenda. Olha aqui mais. Olha só essa gematria aqui. Vejam. E Deus diz: haja luz, e havia luz, ou seja, houve luz, né? Vaiome Elohim, Yehie O, Vayehie O. A gematria 813. Está lá em Gênesis 1:3. Aí lá em Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem. É a mesma gematria. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só que coisa tremenda, né? Vaiome Elohim, né? Nascer Adão. Façamos o homem. Façamos o ser humano. Olha só que coisa tremenda. É 813 também. A gente já podia parar por aqui. Já podia parar por aqui, né? Essa conexão, haja luz ou luz, né? A mesma coisa que façamos o homem. Façamos o quê? Façamos um ser de luz. Olha só a importância. A importância de a gente se conscientizar de fato o que nós somos e o que estamos fazendo aqui. Baruch Hashem, algo tremendo, algo tremendo. E aí, para a gente encerrar com mais uma gematria surpreendente. Olha só. Como a luz aparece duas vezes no primeiro verso, entende-se como duas luzes, sendo homem e mulher, Baruch Hashem, pois o homem é a luz direta para a mulher e a mulher é a luz refletida para o homem. Olha só que coisa tremenda, né? O homem é uma luz direta para a mulher e a mulher é a luz refletida para o homem. É por isso que nós temos que ter um esforço
contínuo e diário para nós fortalecermos nossos relacionamentos como marido e mulher. Por quê? Porque um é a imagem do outro, um é um reflexo do outro. Às vezes a gente acha que nós somos o certo e os nossos cônjuges é que estão errados, né? Só que não. Certo? Na realidade, se tem algo errado e eu vejo na minha esposa e eu vejo meu cônjuge, na realidade o erro está em mim. E sou eu que tenho que consertar, né? No livro do Rabino Shalom Arush, né, tem uma passagem interessante que ele diz assim: o homem se olha no espelho, ele está de chapéu, e o chapéu dele está torto. Como é que ele ajeita o chapéu? É lá na imagem do espelho, e vai lá na imagem do espelho e tenta ajeitar o chapéu? Não. Vai ter que ajeitar o chapéu aqui, nele. Porque o problema está nele, não na imagem que reflete dele. Então nós não devemos estar reclamando do nosso cônjuge, falando mal do nosso cônjuge, né? A mulher ela foi tirada de dentro do homem. Ela foi tirada de dentro de nós. Então ela faz parte de nós. É um reflexo de nós. Para o Hashem. E aí, olha aí essa super gematria. Olha só que coisa tremenda. Quando a luz é soletrada, é exatamente a gematria de masculino e feminino. Homem e mulher. Lá em Gênesis 5:2 diz: macho e fêmea os criou. Ou seja, Zahar, Unikavá, B, Raam, gematria 633. Aí eu pego homem e mulher, ó, Raish, Ne, Raishá, 633. Aí quando eu soletro a palavra Or, Aleph, Vav e Uresh, tá lá, Aleph, Vav, Resh, 633. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quem tinha alguma dúvida, né? Você só continua com dúvida se quiser. Certo? E dúvida não é no eterno. A dúvida vem de Amaleque. Tem a mesma gramatia de Safek. Então nós não devemos duvidar. Não devemos ter incertezas. Pelo contrário, nós devemos ter certeza que o Eterno está no comando, o controle de todas as coisas. E Ele quer que nós voltemos ao nosso estado de luz que perdemos, né, lá no início, com o primeiro casal que foi criado. Amém? Mas o Eterno, não ser misericordioso, não Deus bondoso, Ele tem nos dado essa segunda oportunidade, que nós possamos aproveitar essa oportunidade e assim voltarmos a fazer com que a nossa luz brilhe, sejamos seres de luz e possamos estar aqui neste mundo fazendo a vontade do Eterno, estabelecendo o seu reino e sendo instrumento de estabelecimento de expansão do reino dele aqui neste mundo para a honra e para a glória do santo e poderoso nome dele. Amém, meus irmãos? Baruch Hashem. E para encerrar, agora sim, encerrando, nós já estamos mais de 1h20, hein, pessoal? Mais de 1h20, mas Baruch Hashem. Hoje é Shabbat, nós estamos aqui mesmo só para estarmos aproveitando a luz desse Shabbat e que o Eterno ele continue a nos fortalecer naquilo que Ele tem que é para as nossas vidas. Ok? Então, estaremos celebrando a festa de Purim. E aqui eu queria deixar 6 lições da Rainha Esther válidas para o dia de hoje, né? Eu peguei esse texto, né, no site do Rabat, e ele diz assim: aqui estão 6 lições de vida da Rainha Esther, que são válidas para hoje, a gente pode aplicar hoje nas nossas vidas, né? Muito válido. Primeiro, domine o silêncio, né?
Estela teve essa capacidade de dominar o silêncio, né? O Mordecai pediu para que ela não dissesse, né? Não revelasse a sua origem. E ela conseguiu manter esse silêncio. Ela não disse, né? De que povo ela pertencia, até que fosse necessário dizer. Então, domine o silêncio. O silêncio é algo importante. Às vezes a gente se precipita, né? Em querer falar, em querer dizer algo mais, né? Ou algo menos, e isso não é bom. E aí a gente acaba perdendo oportunidades, né? De bênção, né? Oportunidade de fortalecimento de relacionamento por conta de uma palavra mal colocada. Então, domine o silêncio. É a primeira lição. A segunda lição, você tem uma missão única na vida. Você tem uma missão única na vida. Aproveite a sua vida. Aproveite esse dom da existência, né? Estaremos celebrando, né? O dom de existir, o direito de existir. Nós existimos, nós estamos aqui, né? Nós encontramos a Torá, nós encontramos o caminho da Techuvá. Então, vamos aproveitar a nossa vida nessa missão única e fazer a vontade do Eterno, né? Para uma glória deles, né? Você tem uma missão única. Você tem uma missão única, né? E não queira se comparar. Não queira ter a vida do vizinho, a vida daquela celebridade da televisão, aquela celebridade. Não, você tem uma missão única. É você e pronto. Né? Essa vez perguntaram a um rabino assim: você tem medo de quando você chegar lá no mundo vindouro, ele perguntar assim: por que que você não foi como Moshe? Por que que você não foi como Moisés? Ele disse: eu não tenho medo dessa pergunta. Sim, você tem medo de quê? Eu tenho medo de não ter sido eu mesmo. Então que sejamos nós mesmos, né? Nós somos únicos. O Eterno nos deu o dom da vida, o dom da existência. Possamos aproveitar isso com o máximo zelo para o estabelecimento do reino dele aqui neste mundo. A terceira lição: viva com coragem e compaixão. Viva com coragem, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Amaleque será derrotado. Amaleque está sendo derrotado. Então viva com coragem e compaixão. Terceira lição de Esther. A quarta lição: procure a mão escondida de Deus. Procure a mão escondida do Eterno. O Eterno está no comando, o Eterno no controle, o Eterno está perto, como Paulo diz lá em Filipenses. Perto está o Senhor. E procure a mão escondida do Eterno. Nessa porção de Tetzavé não aparece o nome de Moshe. Lá no livro de Esther não aparece o nome do Eterno, mas eles estão lá, estão ocultos. Mas eles estão lá. Eu sinto, eu vejo, eu creio. Amém? Procure a mão escondida do Eterno. Essa é a quarta lição. A quinta lição: unidade da força. Procure unidade com seu esposo, com seus filhos, com seus líderes. Se coloque para ser uma ponte. Se coloque para ser aquele elo que vai fazer a ligação, a unidade, né? A unidade, ela dá força, né? Essa é a sexta lição, né? Eu acho que eu pulei uma, né? São 5. Isso, eu pulei da 4 para 6. Mas está aqui a quinta. A quinta lição é: não se curve diante de Ramã. Não se curve diante de Ramã. Mordecai, ele se recusou a ajoelhar e apostar diante de Ramã, né? E cada geração tem seu Ramã. Hoje, nessa geração que nós estamos, tem um Ramã também. Não se curve a ele. Não se curve ao jeitinho, ao caminho fácil. Não se curve. Não se curve. Qualquer força que ameaça a sua capacidade de se conectar com sua alma, ou que tente esfriar sua paixão pelo que é verdadeiro e correto, é Ramã. Não se curve a isso. Não se curve. Amém? Então, as lições, né? 1. Domine o silêncio. 2. Você tem uma missão única na vida. 3. Viva com coragem e compaixão. 4. Procure a mão escondida do Eterno. Ela está lá. Ela está lá. Eu tenho visto isso. A mão do Senhor conduzindo. Oh, glória, Baruch Hashem. A mão do Senhor está lá. A mão do Senhor está aí. Procura direitinho que tu vai achar. 5. Não se curve diante de Ramã. Não se curve jamais. E 6. Unidade da força. Baruch Hashem. Mas muito obrigado. Shabbat Shalom.
sábado abençoado, e que nós possamos nos preparar para celebrarmos Purim, o dom da existência, né? O direito de existir. Israel vive, Israel rai, Israel vive, Israel viverá, Israel cumprirá o propósito eterno, Baruch Hashem, né? Vai estar aparecendo aí no vídeo. Se quiser colaborar com a nossa obra, precisamos da sua ajuda, precisamos das suas orações, da sua tzedakah, né? Isso vai ter tocar no teu coração. Obedece, certo? E até uma outra oportunidade. Que o Eterno continue a te abençoar. Que o Eterno continue a fazer prevalecer a tua vontade e o teu propósito na tua vida, na tua casa, nos teus familiares, nos teus negócios. Amém? Baruch Hashem, Shabbat Shalom e até uma outra oportunidade. Com a permissão do Eterno. Amém.